E para falar mais sobre a situação da Potigás, a possível venda das ações públicas e os impactos que isso traz para o Rio Grande do Norte, eu converso agora com o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, o CERN, o diretor Jean Paul Prats. Bom dia, bem-vindo aqui. Bom dia, Murilo. Bom dia, RN. Inclusive, nós trouxemos em uma reportagem uma fala do senhor sobre essa possibilidade da venda dos ativos da Potigás, a participação pública. E o senhor questionava o seguinte: a questão não é vender ou não vender, mas esse momento de vender muito rapidamente, a possibilidade de ter que aceitar ofertas menores, só que a situação agora mudou com essa proposta do governo do estado, que muda na prática. Murilo, na verdade só piora, né? Piorou. Piorou, porque o governo começou já errando quando propôs isso. Deu informações equivocadas, eu imagino que tenham sido equivocadas, não tenham sido por mentira deliberada, dizendo que a empresa não dava lucro e não tinha papel social. Nenhuma das duas coisas é verdade. Ela dá lucro há mais de 25 anos, pelo menos que eu conheça a Potigás, e tem um papel social importantíssimo, porque dela dependem, ou do Progás e do agora chamado RN Mais Gás, dependem pelo menos 25 mil empregos no Rio Grande do Norte, em função de 9 empresas que se beneficiam do subsídio pesado que o gás natural, como único diferencial dos estados da região, tem no Rio Grande do Norte, para atrair as pouquíssimas fábricas que a gente tem no Rio Grande do Norte. Bom, que se diga, o estado é extremamente mal industrializado. E graças ao Progás, e agora chamado rebatizado, ainda subsistem esses 9 heróicos retumbantes industrialistas que se aproveitam desse gás incentivado. Mas agora piora pelo seguinte, porque, não sei por que tipo de influência, veio agora uma proposta de federalizar esse controle, essas ações do governo do estado. Isso não só retira, como se disse na reportagem, o controle do estado sobre essa ingerência na política de gás do estado, como me parece um pouco estranho, me parece um pouco esperto isso. Por quê? A Potigás tem uma ação, especificamente, em que ela contesta o fato de não receber tarifa de distribuição de um gás, que é grande volume, de consumo da Termoaçu, que é a termoelétrica, a única termoelétrica de grande porte que nós temos, que é movida a gás no Rio Grande do Norte. Que basicamente, bom, tem participação privada, enfim, Petrobras, etc. Mas o que acontece nessa ação é que há muito tempo, inclusive quando eu era secretário de Energia, nós começamos a contestar isso junto à Petrobras e acabou virando uma ação judicial, uma ação junto à ANP que vai virar uma ação judicial. Esta ação, para ser bem curto, tem o potencial de transformar o faturamento, o volume de gás vendido da Petrobras em 10 vezes mais. E, como a tarifa é menor, porque é um volume maior, é um cliente diferente, já está regulada essa tarifa pela ACEP, pela Agência Reguladora do Estado, teria o potencial de aumentar o faturamento efetivo da empresa em pelo menos 4 vezes, assim que bater o martelo. Ela daria ainda mais lucro do que tem dado ao longo desses 25 aumentando, anos. aumenta-se o lucro, principalmente nesse caso, porque o investimento para fornecer esse gás é quase nenhum, é basicamente um contador lá colocado. Por que existe essa coisa? Porque o monopólio local da distribuição de gás permite justamente que ela ganhe apenas com um anel medidor num consumidor grande, para justamente com a margem disso fazer os investimentos nas áreas sociais, nas áreas onde é mais difícil chegar com gás, na área residencial, que é muito mais espalhada, custa muito mais caro. É como uma concessão de ônibus, você dá uma linha que dá lucro e dá uma linha que é deficitária. E o cara que pega a deficitária pega a que tem lucro para compensar uma coisa com a outra e ainda tirar uma margem para equilibrar. Senão você nunca teria uma linha de ônibus nas áreas socialmente mais necessitadas ou que tem déficit, digamos assim. No gás é a mesma coisa, é um monopólio local, só a Potigás tem a concessão de distribuição de gás, compra-venda de gás canalizado no estado, dentro de uma região. Justamente por isso, ela atende o excelente cliente, o cliente que dá a margem altíssima, para compensar a margem dela e mais os investimentos nas áreas onde o retorno não é tão bom ou às vezes até é deficitário. Essa é a lógica do monopólio local da distribuição. Ora, o governo federal chega no último momento, né, e com essa questão, esse jogo, né, que está se fazendo, que a meu ver é completamente tonto, o Estado precisando de ajuda do governo federal, sendo aliado do governo federal. O governador e boa parte da bancada do Rio Grande do Norte hoje sustenta o governo federal, apesar de todas as manobras de um vice-presidente que chegou ao poder com manobras políticas e tal, precisou desse apoio, né? Tem agora votações importantes e o Estado se submete a virem dar regras, inclusive ensinar como rever a concessão da Potigás
né? Uma concessão que ainda tem 25 anos para frente, causando até uma certa insegurança jurídica em quem eventualmente pudesse estar interessado nessas ações de compra, que eu continuo achando um erro de toda forma. Mas nesse caso, talvez com uma suspeita de que o governo federal tenha em vista essa possibilidade de a ANP bater o martelo quanto a essa tarifa a mais e quadruplicar o retorno, o faturamento da empresa no dia seguinte que ele adquirir essas ações, ou que ele tomar essas ações, ou de alguma forma... lucro que poderia ficar com o Rio Grande do Norte iria claro, para o governo federal. A Potigás, Murilo, é uma das vacas leiteiras. É um pouquinho, às vezes é um pouquinho, faz pouquíssima diferença. Outra coisa que é importante se notar, e não está se falando, a proporção do valor da venda definitiva dessa participação do governo na Potigás é infinitesimal em relação ao que o governo tem que cobrir mensalmente, ao que ele precisa pagar mensalmente, hoje que é das centenas de milhões. Estamos falando em 7 milhões, no máximo em 9 milhões. Então, se não me falha a memória aqui, algo em torno de 7 milhões as ações públicas dentro da Potigás, do governo do Estado, e o rombo na folha de pagamento chegando aí aos 110 milhões. Pois é. Então você na verdade, vai se desfazer de um ativo importante, estrategicamente importante. Eu não estou dizendo nem que a venda não possa ser concebida depois, num momento até melhor, etc. Mas você está se desfazendo... Com a Potigás mais valorizada, inclusive. E até melhor avaliada. O deputado, inclusive, falou certo. Nem o próprio governo tem noção do valor do que ele está vendendo. Então, como ele é um vendedor desesperado, num momento ruim, oferecendo uma coisa que ele não sabe o valor. Obviamente, vai ser uma péssima venda. A proposta, então, nesse momento, beira o oportunismo, essa proposta de federalização. É muito esquisito, porque apareceu na última hora com uma visão assim, completamente diferente, inclusive do ponto de vista regulatório. Né? A gente não sabe nem se dá para fazer isso, se pode fazer isso, porque os sócios que estão lá hoje, se não me engano, têm direito de preferência em qualquer cessão ou venda dessas cotas. Então, além disso, a venda não seria tão fácil assim. Nem a venda, nem essa cessão de cotas que está sendo proposta agora. Porque tudo isso, a gente está falando de uma sociedade que o governo tem algo em torno de 17%, né? 17%. Mas tem um monte de gente lá, os outros 100% estão divididos lá, o que sobra, na verdade, Gaspetro, 83%. Tem um monte de gente lá que tem que ser ouvida, não dá para fazer essa manobra de qualquer forma. Essencialmente a empresa Gaspetro, que tem participação da Petrobras, a majoritária 51%, e 49% da Mitsui, que é um grupo japonês, que tem já participação, não só através da Gaspetro, como até diretamente, nas várias distribuições de gás do Nordeste. Ela investiu nisso. Então, além disso, você tem um comprador natural. Você não tem um comprador de leilão de 10 pessoas ou 10 empresas que irão lá comparecer a um leilão, quem dá mais e tal, uma competição. Não vai ter isso na venda, né? No primeiro hipótese. A prioridade é quem já está na sociedade. Quem já está na sociedade tem a prioridade. Se você oferecer para outro, se a proposta for melhor, ela pode cobrir. Enfim, é um processo muito mais complexo do que uma coisa que se faz em 3 meses. Além disso, sem a avaliação devida, porque está se vendo que esse processo da tarifa da Termosul é uma das incógnitas grandes, fora o Progás, fora o mercado, fora o suprimento de gás que a gente tem acentuado, demonstram que é um processo um pouco complicado para o valor que é. Né? Voltando a dizer, proporção é completamente descabida, não vai curar nada e vai criar um problema para o governo mais à frente. Eu conversei aqui com Jean Paul Prats, que é diretor-presidente do Centro de Estratégias e Recursos Naturais e Energia, o CERN. Muito obrigado, diretor. Bom dia para o senhor. Obrigado, Murilo. Obrigado a todos.